Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, hoje nesse dia 20 de março de 2020. E nós temos um imenso prazer de hoje a gente poder debater um tema tão importante. Um tema que tem mexido com todo mundo e tem atingido as nossas famílias, tem atingido todos nós de uma maneira ou de outra e tem nos preocupado bastante. Então hoje o nosso Abra os Olhos para o Diabetes é relacionado ao que mais se fala no mundo, relacionado ao que mais tem nos trazido angústia e medo, que é sobre o coronavírus. Então nós iremos falar hoje de um tema muito importante que interessa a você, que interessa a um familiar seu, que interessa a um paciente seu, que interessa a uma pessoa que você gosta e que você quer bem. Então eu quero que você compartilhe essa live que começa nesse momento, pontualmente às 7h30 da noite, desse dia 20 de março, que nós iremos falar e entrevistar uma infectologista, uma pessoa totalmente especializada nesse tipo de infecção que é o coronavírus e outros tipos de gripe. Ela vai compartilhar um pouco aqui da sua experiência e vai poder tirar dúvidas. Já foram várias perguntas solicitadas para ela durante o dia de hoje, agora, nos próximos 40 minutos, tá ok? Então, hoje nós temos o quadro Abra os Olhos para o Diabetes, é o nosso 9º episódio. É um quadro que nós temos entrevistado pessoas especializadas, geralmente médicos e profissionais de saúde, que são especializados em várias áreas do diabetes. E hoje nós teremos o prazer de, sabendo que das 11 pessoas que morreram no nosso país, infelizmente pelo coronavírus, a maioria delas tinha diabetes, tinha outras comorbidades, tinha outras alterações. E é pensando nisso, é pensando em prevenir, em promover saúde, em trazer qualidade de vida, é que nós estamos aqui nesse momento para, durante os próximos 38 minutos, falar muito mesmo sobre o coronavírus e sobre o risco que esse vírus tem, especificamente nas pessoas que têm diabetes. Ok? Eu agradeço a todos, agradeço pela audiência, pela confiança, por todos estarem aqui nesse momento presentes, por terem feito perguntas, por terem estado sempre interessados em aprender um pouco mais, em poder disseminar informações para que a gente consiga combater de uma vez por todas a disseminação, amenizar desse vírus que tanto nos aflige. Então nós teremos o prazer hoje, e vou já convidar a nossa doutora Ana Cristina Saldanha, que ela é médica infectologista especializada em vírus, especializada nesse tipo de infecção que tanto nos assombra nesse momento. Ok? Eu estive agora em uma entrevista, agora há pouco, na rádio Nova FM, a rádio aqui do município e também do estado do Maranhão. Hoje nós debatemos e explicamos os riscos que o diabetes pode causar, como que, na verdade, o mecanismo e como é que está o cenário atual diante de tanto caos, de tanto medo que nós temos hoje em dia, ainda mais nas pessoas que têm diabetes, ok? Sabemos que são 15 milhões de pessoas com diabetes já diagnosticadas aqui no nosso país. Aqui no estado do Maranhão nós temos cerca de 800 mil pessoas com essa doença, que são pessoas que participam de um grupo de risco, que é um grupo, na verdade, um grupo de pessoas que tem mais complicações, um grupo de pessoas que corre mais perigo uma vez que adquira essa infecção, tá bom? Então nós falamos agora há pouco sobre isso durante 20 minutos e foi muito importante porque as pessoas puderam perguntar também e nós tiramos algumas dúvidas de pessoas que não têm ainda acesso tanto à internet e puderam ouvir pela rádio também em todo o estado do Maranhão. Tá ok? Então eu vou tomar aqui a liberdade de convidar. Liga para ela, a doutora Ana Saldanha. Vamos aguardar aqui ela entrar a sua participação especial, ok? Doutora Ana Saldanha, pessoal, é uma doutora professora universitária da Universidade Federal do Maranhão. Doutora Ana Saldanha, é uma honra tê-la aqui conosco, tê-la aqui nesse momento, aqui presente nessa live, no dia 20 de março de 2020, participando do quadro Abra os Olhos para o Diabetes, que é um quadro que nós temos aqui às quintas-feiras, na verdade, hoje, excepcionalmente, a sexta, e temos aqui a honra de tê-la como convidada. Professora da Universidade Federal do Maranhão,
médica infectologista, que vai aqui nos próximos minutos poder nos ajudar a entender um pouco mais e como contribuir para que toda a sociedade consiga, de uma vez por todas, superar o coronavírus. Muito bem-vinda e boa noite, doutora Ana Cristina Saldanha. Boa noite, tudo bom, doutor Álvaro? Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder participar. E nesse momento em que os ânimos estão muito exaltados, onde existem muita dúvida, poder colaborar para esclarecer algumas e talvez tranquilizar um pouco a população. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Muito obrigado pelo aceite do convite. Aqui eu agradeço aqui em primeira mão também a nossa Liga Acadêmica de Infectologia da Universidade Selma e também a Liga Acadêmica da Universidade UFMA, da qual a gente também participa com aulas também. Eles também têm muito interesse de que isso tudo pudesse, nesse momento, estar acontecendo. O áudio está muito bom, reforço que o seu áudio está maravilhoso, a iluminação está muito boa, o enquadramento está espetacular. Doutora, mas vamos lá. Temos aqui algumas perguntas e as pessoas participaram bastante e querem muito saber. O nosso foco aqui desse quadro é para pacientes que têm diabetes, mas você sinta-se à vontade para explicar também o que você achar pertinente nesse momento, ok? Bom, a pergunta inicial, já que uma dúvida que é muito comum de todo mundo, dos pacientes e dos nossos alunos, é em relação ao coronavírus. A gente ouve muito falar na televisão, explicando detalhadamente, assim, mas a gente quer saber de você. Em que se diferencia, né? A gente sabe que as pessoas têm infecção por vírus de diversas formas, mas o que esse vírus tem de especial? Qual é o grande perigo que ele nos mostra e impõe nesse momento a toda a população? Nesse momento, o que chama atenção é a rapidez com que ele está se transmitindo, com que ele está passando de uma pessoa para outra, e a gravidade que ele está tendo em algumas populações-alvo. Isso chama atenção para a gente, com uma alta letalidade, como você mesmo já ressaltou, em pacientes adultos com comorbidades, como diabetes, hipertensão, e em idosos. Então, isso tem chamado atenção e isso é preocupante, porque se a gente tem um número grande de casos, porque ele se transmite muito rápido, é provável que a gente tenha um maior número de casos graves, e isso pode ser uma demanda muito grande para os serviços de saúde, que podem não dar conta, nesse momento, da demanda que pode surgir. Ainda mais num país como o nosso, que é continental, com uma população enorme, com diferenças socioeconômicas muito grandes. Então, isso chama atenção. Por isso que a gente visa agora é tentar cortar a cadeia de transmissão, para evitar complicações, como a gente está vendo em outros países, infelizmente. Por que tem essa rapidez? Né? Porque é um vírus que está tendo contato novo com o ser humano. Então, por isso, ele não está adaptado ao ser humano, o ser humano não tem nenhuma imunidade contra esse vírus, então, essa relação nova favorece esse cenário que a gente está vendo. Entendi. Então, por tratar-se de um vírus novo, tratar de uma novidade que o nosso organismo nunca tinha lidado com esse tipo de estrutura molecular, esse tipo de vírus, é que impõe talvez esse risco tão grande. Ok, entendi, muito bom. Mas você falou uma coisa interessante, que é em relação à cadeia de transmissão. O que seria, assim, essa cadeia de transmissão? Como é que a gente pode explicar isso de modo fácil para que a população toda possa entender como quebrar e interromper essa cadeia de transmissão? Esse vírus, ele é transmitido por gotículas de saliva, que são emitidas no ar principalmente quando a gente espirra, quando a gente tosse, em algumas situações até mesmo quando a gente fala. Mas essas gotículas, elas são pesadas, elas não ficam muito tempo suspensas no ar. Elas ficam um tempo suspensas no ar e depois elas depositam na superfície. Então aí a gente tem duas formas de transmissão. Entrar em contato com essas gotículas ainda suspensas no ar, ou depois, através das nossas mãos, entrar em contato com essas gotículas e vírus depositados em superfícies. Essa é a forma de transmissão de pessoa a pessoa. Então, duas formas de quebrar a cadeia de transmissão. Não ter pessoas em aglomerados que possam estar expelindo esse vírus. E 2, manter minhas mãos higienizadas, limpas, longe do meu rosto. Essa, basicamente, é a forma de quebrar a cadeia de transmissão. Perfeito. E uma vez essa cadeia de transmissão, agora muito bem explicada por você, sendo quebrada, a gente impede, então, na verdade, que haja uma propagação da doença, uma disseminação com uma quantidade maior de pessoas, não é isso? Isso, que é isso que a gente está tentando nesse momento. Quando a gente fala em distanciamento social, em isolamento social, o que a gente quer é quebrar essa transmissão, diminuir a velocidade de transmissão e atingir menos pessoas. Se eu tenho menos pessoas atingidas, eu tenho menos pessoas doentes, tenho menos pessoas graves e tenho menos morte.
matemático. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro agora para todo mundo, tenho certeza. Uma coisa que é uma dúvida muito frequente, que eu recebo muito dos meus pacientes, pra você ter uma ideia, hoje eu trato, a maioria dos meus pacientes, 90% tem diabetes. Eu trato retinopatia diabética, voltado ali para a parte da visão. Então, assim, uma dúvida frequente é assim, doutor, eu já estou ficando em casa, eu já entendi que eu tenho que ficar em casa. Agora, esse isolamento domiciliar, ele também deve haver um isolamento dentro de casa, um afastamento, um distanciamento entre as pessoas que estão dentro do mesmo. Pessoas que são. Entre as pessoas que são vulneráveis. Então, eu moro numa casa e eu tenho 2 idosos com diabetes. Né? O que eu tenho que evitar nessa casa? Uma circulação grande de pessoas. Então, quanto menos pessoas, principalmente pessoas estranhas, circularem nessa casa, melhor. Agora, eu tenho um sintomático dentro dessa casa. O sintomático ele tem que ser afastado da pessoa que é mais vulnerável. Né? Afastado de que forma? Tudo depende da situação de cada casa é uma casa, então isso influencia também. Né? Mas o sintomático tem que ser afastado da população mais vulnerável, ainda dentro de casa. Eu não sei se ficou claro, mas a gente pode dizer assim, eu hoje estou sintomática e minha mãe e meu pai que moram comigo são diabéticos. Eu tenho que manter-me distante dentro de casa, as minhas coisas têm que ser separadas, eu tenho que usar máscara se eu for circular durante a casa. Então, uma outra coisa importante, já aproveitando o gancho, é quem usa máscara é o sintomático, que é diferente do que a gente está vendo hoje nas ruas, né? Quem não está sintomático não precisa usar. A máscara é uma barreira para que o vírus não vá para o ar. Perfeito, perfeito, perfeito. Entendi. Então, quem deve usar máscara é quem está com sintoma, quem está com coriza, quem está com tosse, quem está com espirros, porque isso sim, essa máscara vai impedir de disseminar a doença para outras pessoas. Entendi, perfeito. Exatamente. E se começar a ter uso indiscriminado de máscara, daqui a pouco vai faltar máscara para quem precisa. A gente já está vendo isso em alguns lugares. Então, é importante ser racional nas medidas preventivas, para não complicar o processo mais para frente. Entendi, entendi. Pô, ficou muito claro, doutora. Espetacular, maravilha. Então, acho que agora todo mundo pode compreender. Vamos agora partir para aqui. Eu queria fazer muitas perguntas aqui, mas eu vou ter que respeitar a pergunta das pessoas que estiveram durante o dia todo. Então, eu vou colocar aqui no ar agora uma pergunta que foi feita. Você pode ver. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ela aparece aqui no meu WhatsApp. Bom, em relação ao risco, as pessoas com diabetes, por que elas estão como um grupo de risco e mais vulneráveis a ter o coronavírus e ter casos mais complicados uma vez tendo essa doença? Isso. Existe uma certa controvérsia se o diabético está mais suscetível a pegar o vírus ou a complicar a infecção. A tendência hoje é que o portador de diabetes ele tem uma tendência maior a ter complicações. Isso porque alguns fatores. O diabetes, o açúcar mantido alto no sangue, ele diminui um pouco o funcionamento do sistema imune. Então, isso já torna a pessoa mais suscetível a ter uma complicação. E, além disso, ele é um fator inflamatório também. E acaba aumentando a expressão de determinadas células, principalmente no pulmão e outros órgãos, que fazem com que o vírus se ligue com mais facilidade. Então, esses 2 fatores fazem desse grupo mais suscetível mesmo. A gente tem alguns estudos já publicados e mostrando que nesses pacientes, principalmente, diabetes não controlado. Então, muita gente pergunta, o que eu faço para melhorar isso? Controle seu diabetes. Mantenha o diabetes controlado e você acaba não sendo tão suscetível quanto aquele que tem o diabetes descontrolado. Mas, basicamente, é por isso. É por uma deficiência na imunidade, que está relacionada ao nível alto de glicemia crônico, e a outra questão é a ligação do vírus com alguns receptores que no diabético, por ser um inflamado, vamos dizer assim, ele também expressa mais esses receptores, facilitando a ligação do vírus. Basicamente essas as razões que a gente tem encontrado. Exatamente isso que nós temos explicado também, e que a doutora agora explicou de modo bem didático e para que todo mundo pudesse entender. Então, você que tem diabetes, deve tomar bastante cuidado, independente da idade. Isso é uma coisa importante. Só pelo fato de você ter diabetes, você pode ser um jovem. Ah, mas eu sou jovem, comigo não acontece nada, só com idoso. Mas não esqueça que você tem diabetes. Você, infelizmente, tem
uma vulnerabilidade maior e você deve tomar cuidado. Uma vez a pessoa sendo idosa e a pessoa ainda tendo diabetes, ela tem dois fatores. E esses fatores, eles são cumulativos. Então, a pessoa que é idosa e tem diabetes, ela tem um risco ainda maior. Não é isso, doutora? Exatamente. O fato só de ser diabético já é um fator de risco, como você ressaltou muito bem também. Agora, eu sou diabético, sou idoso, sou hipertenso e tenho tudo isso descontrolado, além de tudo, tenho uma má alimentação, tenho um nível de estresse. Então, são coisas que vão se somando ao maior risco de eu ter uma maior gravidade. Ao pegar uma infecção, ter uma chance de ter maior complicação, de ter uma síndrome respiratória aguda grave, que é isso que realmente está matando o paciente com coronavírus, né? Com a Covid-19. Covid-19 é o nome da doença. Perfeito, perfeito. Entendi totalmente. Então, no caso, existe mais uma coisa ainda que foi publicada agora, eu andei fazendo alguns estudos, algumas coisas em relação a esse assunto, que foi da Academia Americana de Diabetes. Existe a Academia Americana de Oftalmologia e a Academia Americana de Diabetes. Nessa Academia Americana de Diabetes, explicou exatamente uma coisa, que não se deve nem esperar a febre, que até a febre, ela é um pouco atrasada, ela só se manifesta em casos mais avançados do diabetes. E isso pode também gerar um fator complicador, porque a pessoa está esperando aparecer a febre e, na verdade, já está com um quadro mais avançado e aí ela demora mais a procurar um tratamento mais apropriado. E também esse é um fator que pode prejudicar as pessoas com diabetes. Então, às vezes, nem espere a febre. Se você começar a sentir falta de ar, não é isso? E aí eu vou entrar aqui nos sintomas e vou deixar a doutora Ana Cristina Saldanha, professora da Universidade Federal do Maranhão e médica infectologista, explicar. Doutora, que sintomas, afinal, a Covid-19 desenvolve nas pessoas que a possuem? Isso. Os sintomas clássicos que a gente tem visto na maioria dos trabalhos que estão descrevendo os casos que aconteceram até agora é febre, né? Clássico, a febre, uma febre alta, uma febre que não cede à ação de antitérmicos e habitualmente utilizados. E já ressaltando, não se automediquem, não usem ibuprofeno ou qualquer outro anti-inflamatório não análogo. Isso ainda está em estudo, ainda está em discussão, mas na dúvida é melhor não usar. Então, a febre, normalmente elevada e resistente aos antitérmicos habitualmente utilizados, a tosse e o desconforto respiratório. Claro que todo aquele outro cortejo de uma virose, como a gente chama, dor no corpo, mal-estar, mialgia, isso pode acontecer também. Mas os três principais sintomas que a gente tem visto, assim, que é o mais comum mesmo, é a febre, a tosse e o desconforto respiratório. Mas se a gente pensar febre, tosse, desconforto respiratório nesse período do ano, e se eu te disser, olha, se eu estiver falando de pneumonia, se eu estiver falando de influenza, no nosso meio também está muito importante, se eu estiver falando de outras doenças, se encaixa. Então, são sintomas muito inespecíficos. E daí a preocupação de que todo mundo que sinta uma dessas coisas corra para o posto de saúde, porque a gente vai ter novamente uma sobrecarga e um comprometimento da qualidade do atendimento. Não vai ter serviço que dê conta dessa demanda. Então, fica a orientação. A Covid-19, ela pode ser uma doença autolimitada e benigna. Aliás, ela o é na maioria das vezes. Então, a gente tem que ficar preocupada mesmo de estar preparado para atender quem realmente precisa de uma assistência mais especializada e que o serviço precisa estar disponível para isso. Não que a gente não vá atender os outros casos, a gente não está falando disso. Está falando só de otimizar serviço de saúde para que a gente não tenha tantas complicações sem poder ser atendidas. Então, quem é que deve procurar o serviço de saúde? É quem tem desconforto respiratório. Eu tive uma febre, não precisa esperar dias, eu tive uma febre hoje, uma febre alta, eu estou me sentindo mal, meu corpo está doendo, eu não estou bem, e eu comecei a ter falta de ar. Serviço de saúde. Eu não vou esperar 2, 3 dias, porque eu também não vou esperar chegar lá já com uma síndrome respiratória aguda grave instalada, né? Mas eu tive uma febre, eu estou com uma dorzinha de cabeça e eu estou em pânico, eu vou correr para o serviço de saúde? Não. Então, a gente, nesse momento, tem que ter muito bom senso e muita informação para poder ter segurança e não atropelar as coisas. Pronto, e nós batemos agora 115 pessoas aqui na nossa live, já podendo assistir um pouco mais isso, e tem pessoas que vão assistir depois, porque ela vai ficar aqui disponível por 24 horas somente, então compartilhem aqui esse vídeo, porque isso aqui você está promovendo saúde, você está ajudando uma pessoa
que pode Com certeza. evitar um óbito, até um desfecho muito Nesse momento, uma informação sem alarde é fundamental. Exatamente, exatamente, com informação. Ou seja, com um clique que você faz aqui, você ajuda as pessoas, então compartilha essa mensagem, clique nesse avião aqui embaixo, você pode compartilhar e ajudar as pessoas que você acha que merece ouvir essa mensagem. Coloca nos grupos do WhatsApp, coloca no grupo da família, aquele grupo sempre movimentado. Então você ajuda as pessoas, porque nesse momento é um momento de união de forças e de compartilhamento de informação. Doutora, então ficou muito claro que a febre é um sintoma importante. Sabemos que a tosse. Fiquei com uma dúvida. Em relação à tosse, é uma tosse seca ou é uma tosse produtiva? Uma tosse que gera catarro? Como que é o padrão? Num processo inicial é uma tosse seca. Nessa fase inicial, com a complicação, com o aumento da inflamação, ela pode se tornar produtiva. Mas numa fase inicial é uma tosse seca, porque a virose, ela causa, a COVID, que é uma virose, né? Ela causa mais um processo inflamatório intersticial, como a gente diz, que não é um processo produtor de secreção de muco no bronquíolo. Isso é numa fase mais tardia. Então, numa fase inicial, nos primeiros momentos, é tosse seca mesmo. Certo. Então, febre alta, uma tosse seca inicialmente, e esse padrão de desconforto, de cansaço, falta de ar. É como se fosse, para que a pessoa possa entender, como se uma criança estivesse com asma, chia o peito um pouco, aquela falta de ar como da asma, ou qual é o padrão? Como que é a falta de ar da pessoa? A falta de ar é porque a gente tem inflamação no pulmão todo, é uma inflamação intersticial, como eu já falei, que dificulta a troca de gás. Então, eu estou botando menos oxigênio para dentro e isso vai me deixar cansado, vai me deixar com falta de ar. É uma falta de ar para a pessoa entender que acontece sem esforço nenhum. Eu não preciso me levantar, eu não preciso fazer nenhuma atividade para sentir essa falta de ar, esse cansaço, né? Eu posso não ouvir o chiado. Eu não vou esperar ouvir o chiado para identificar. Vai ter broncoespasmo, sim, pode acontecer. E só ressaltando que também pacientes asmáticos têm que ter um cuidado maior, porque isso pode desencadear uma crise asmática grave também, severa, complicando o caso. Mas eu não vou esperar ouvir o chiado. Talvez eu não ouça o chiado, mas eu vou ficar cansado. Eu vou ter que fazer um esforço para respirar, para a população entender bem. Não é aquela respiração que está vindo natural. Eu tenho que puxar um ar, mesmo sem estar fazendo esforço físico nenhum. Então, esse é o padrão. Começa assim, vai piorando, eu vou ficando já aumentando a frequência cardíaca, ficando com mais dificuldade. E assim, o que a gente recomenda é que começou a ter desconforto respiratório, começou a ter falta de ar, começou a ter que fazer esforço para respirar, aí sim procura o serviço de saúde. Não espera agravar, porque a tendência é piorar, sim. Perfeito. E uma vez que a pessoa sinta esse sintoma, tomara que não sinta, mas caso ela sinta esse tipo de coisa, ela precisa, então, procurar um serviço de saúde. E nesse serviço de saúde, como que é feito o diagnóstico? Ele é da parte clínica, o médico vai examinar, vai identificar a febre, vai identificar essa tosse, esse padrão todo de evolução, vai identificar realmente que existe falta de ar, uma dispneia, um desconforto respiratório, mas existe qual é o teste? Como que é feito esse teste? Na verdade, diagnóstico, o teste mesmo precisa dar um resultado objetivo do Covid-19. Para dizer que uma pessoa tem Covid-19, para dizer que o caso está confirmado, como a gente olha nos boletins atualizados todo dia, caso confirmado, esse caso ele teve um teste que evidenciou o coronavírus. O teste é colhido no nariz, é colhido na orofaringe, é um swab que a gente chama, colocado num material específico, mandado para o laboratório, e aí esse teste vem, então, positivo ou... Desculpa, tivemos um acidente aqui de percurso. De novo, acho que a minha assessoria técnica me abandonou, e aí o celular está caindo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, esse swab é coletado, em material específico, mandado para o laboratório e vai vir positivo ou não para o coronavírus. Ele é um teste específico que visualiza, vamos dizer assim, para deixar em termos claros, se tem ou se não tem coronavírus naquela amostra. Okay? Então, é um teste feito por coleta de secreção. Não é exame de sangue. Ele vai avaliar, na verdade, fazer um swab, pegar um cotonetezinho, pegar e botar aqui no nariz, colocar lá no céu da boca, e aí vai mandar para o laboratório esse material coletado. E esse material coletado fazer feito uma análise específica e vai dizer se tem um coronavírus específico, esse Covid mesmo aí, esse Isso. E esse atual circulando.
positivo ou negativo. Entendi. Ótimo, ótimo. É isso. O diagnóstico clínico, ele não é possível. Eu olhar e dizer isso é Covid ou isso, principalmente agora para nós, é H1N1. Porque, na verdade, o diagnóstico clínico é de uma síndrome respiratória aguda, grave ou não grave. É esse o diagnóstico sindrômico, vamos dizer assim, né? Então, a gente não tem como olhar para o paciente e dizer isso é Covid-19. Doutora, então vamos lá. Vamos pensar aqui em algumas situações agora. Nós já tratamos desde o início da doença, falamos um pouco sobre como que ela causa, o mecanismo dela, falamos sobre os sintomas, onde nós falamos que a febre é importante, a tosse e a falta de ar. Nós agora já sabemos como identificar, como diagnosticar precisamente o Covid-19. E agora nós vamos para o tratamento. Aí eu queria estabelecer aqui três padrões de pessoas. Então tem uma pessoa que, por ser profissional de saúde, por exemplo, e está com uma certa coriza, sem sintomas de sinais de alarme, nada disso, e ele vai fazer um teste. E digamos que dê positivo esse teste. Qual medida deve tomar? A pessoa que está assintomática, digamos, praticamente assintomática, sem sinais de alerta, nada disso, mas que testou positivo para o coronavírus. Qual é a medida a tomar nesse primeiro caso que se configura nesse momento? A sua pergunta é bem pertinente, porque assim, independente do resultado, positivo ou negativo, o profissional de saúde que hoje está oligossintomático, mas que tem algum sintoma, está com coriza, ele vai ser afastado e vai fazer a quarentena. Que é importante que a gente lembre aqui que quarentena não são 40 dias. Quarentena é um termo que se refere a um tempo determinado para determinada doença, onde aquele indivíduo vai ficar isolado para deixar de ser transmissor, para quebrar mais uma vez a cadeia de transmissão. Então, o indivíduo que está com uma síndrome gripal leve, independente do resultado do exame, a conduta é a mesma. Por isso, não se está fazendo e não se faz o swab em indivíduos de casos leves. Porque isso não vai interferir no resultado. Isso tem um custo muito elevado. E a gente não sabe o quanto vai precisar disso daqui para frente. Então, se eu gasto todo a minha munição nesse começo, pode ser que daqui a 15 dias, 30 dias, a gente tenha muitas complicações. Perfeito. Então, para isso, não sei se ficou claro. Fazer uma quarentena, 14, 15 dias ali de isolamento, em contato com outras pessoas, nem deve mais continuar seu atendimento, porque você passa a ser até um fator de contaminação para outras pessoas. De contaminação, exatamente. Então, essa pessoa realmente tem que ser afastada do serviço. É só lembrando que é a pessoa sintomática. Né? Isso é importante que se faça. Perfeito. Então, tem umas variações, por exemplo, porque eu sou assintomático, mas eu vim hoje da Itália. Eu tive contato com alguém que teve confirmação de que estava com coronavírus. Eu sou assintomático, eu também vou ser afastado. Né? Tudo que quer agora é quebrar a cadeia de transmissibilidade, quebrar a cadeia de transmissão, que é um vírus que se transmite muito rápido. Perfeito, maravilha, está totalmente entendido para esse primeiro grupo de pessoas. Agora nós vamos para um segundo grupo de pessoas. A pessoa que veio de São Paulo agora, e aí ela está com febre, está com coriza, e aí ela vem, mas está sem desconforto respiratório. Ia falar insuficiência respiratória, mas para ficar um termo mais fácil. Então está sem falta de ar. A pessoa está com febre, a pessoa está com tosse, mas ela não está, digamos, com falta de ar, não está naquele quadro mais avançado. E ela testou positivo para coronavírus. Ou seja, pessoal, a pessoa está doente, mas não está grave. Aonde essa pessoa merece ser tratada? Domicílio. Essa pessoa vai ficar em internação ou em isolamento domiciliar. Ela não pode ocupar um leito de hospital, porque a chance dessa pessoa sem desconforto respiratório complicar é muito pequena. Claro que se ela tiver uma comorbidade, como diabetes, aí é uma situação especial, uma situação diferenciada. Mas a população normal, que tem um quadro leve de síndrome gripal, que a gente chama, né? Essa vai ficar em casa. Vai ficar em isolamento domiciliar. Aí tem todo um protocolo para que esse paciente fique dentro de casa sem oferecer risco para quem coabita, para quem mora com ele. Entendi. E ela deve ficar tomando medidas, né? Medidas de alimentação adequada, hidratação, tomando antitérmico, no caso de pirona ou paracetamol somente, sem os anti-inflamatórios, diclofenac, ibuprofeno, os mais comuns, e aí deve ser acompanhado aí mesmo com a sua evolução. Bom, agora, se a pessoa, essa mesma pessoa, ela preenche algum critério de risco, então ela já teve uma doença cardiológica, no coração,
ela, por exemplo, tem diabetes, ou ela é idosa, e ela preenche esse critério. Nesse caso, ela deveria procurar já o serviço de saúde? Sim, com certeza. Se ele tem uma síndrome gripal leve, vamos dizer assim, mas tem um fator complicante, deve procurar o serviço de saúde para ser analisado. E aí, nesse caso, cada caso vai ser um caso. É um diabético que está descompensado? É um diabético que está compensado? É alguém que tem alguma outra comorbidade? Que medicação que usa? Então, procure o serviço de saúde. Seu caso vai ser analisado de forma individualizada para ver qual vai ser a conduta. Perfeito, perfeito, maravilha. Então vamos ficar atentos, tá, pessoal? Você que tem diabetes, se você tiver sentir alguma coisa desse sentido, se você estiver naquele grupo número 1, você não precisa ir para o hospital. Você vai se tratar em casa, vai melhorar, vai tratar, vai ter um hidratação, alimentação correta e manter o uso das medicações. Se você tem diabetes agora e já tiver com quadro de febre alta, tiver com coriza, com tosse, mas mesmo assim, sem ter falta de ar, você já deve procurar uma assistência para avaliar se você tem ou não o Covid-19. E isso com muita cautela. Porque muitas das vezes o que acontece, o que a gente percebe, é que a pessoa vá até o hospital e acaba mesmo tendo contato com outros indivíduos já doentes e pode também adquirir. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nesse momento, eu acho que esse grupo é o que existe mais dúvida. É a pessoa que preenche um grupo de risco, que é diabética, que é idoso, que é cardiopata, que está com uma gripe, por exemplo. E aí que está a grande questão. Quando ir ao hospital? Essa é a resposta que a gente quer dar, pelo menos tentar orientar para esse grupo específico nesse momento. Não é isso, doutora? Exatamente. Eu acho que vai ao hospital. Como eu te falei, é porque é um conjunto de coisas, né? Não dá para generalizar e dar uma orientação geral para todo mundo. Mas o que a gente orienta é que é melhor pecar por excesso do que por falta, em algumas situações. Né? Então, se eu estou me sentindo mal, minha diabetes, eu estou com a glicemia de 200 e pouco, minha hemoglobina glicada sempre está mantida alta, eu sou alguém que não tomo remédio habitualmente, não faço uma boa alimentação, tudo isso influencia bastante. E é importante, então, que a pessoa, nessa situação, já procure sim. É melhor que ela seja orientada. Né? Chegando no serviço de saúde, como ela é sintomática, ela vai receber uma máscara, para que ela use a máscara durante o momento da espera, ela vai ser um pouco mantida, afastada dos demais. Então, existe todo um preparo também no serviço para atender essa demanda. É claro que se todo mundo for, a gente vai sobrecarregar, mas tem casos específicos que é melhor. Eu sou idosa, eu sou diabética, eu sou descompensada, então, nesse caso, é melhor procurar assim. Eu não vou esperar sentir falta de ar. E como você ressaltou ainda há pouco, pode ser que eu nem sinta febre. Então, se eu não sentir a febre, mas estiver me sentindo mal, estiver com tudo descompensado, é bom procurar uma orientação? Sim. Perfeito, maravilha. E para aqueles casos, finalmente, então, para aquele terceiro grupo, aquele grupo mais grave, de pessoas já com sintomas mais exuberantes, pessoas já com falta de ar, por exemplo, com desconforto respiratório, e essas pessoas devem, sim, já de imediato, procurar o serviço. Sim. Qual será imediato. No momento que chegarem lá, e se vai ser preciso fazer uma internação ou não? Como é que funciona esse processo? Esse paciente com desconforto respiratório provavelmente vai ficar internado, provavelmente vai ficar em observação. Aí esse vai obrigatoriamente coletar o material para dar o diagnóstico ou não. A gente tem alguma situação ainda hoje, apesar das notícias de ontem terem sinalizado por um tratamento específico para os casos graves, ainda hoje a gente não tem em nenhum protocolo que inclua tratamento específico, mas esse paciente, quanto mais cedo, se ele precisar, ele for entubado, quanto mais cedo ele for dado essa assistência ventilatória, menos chance de evoluir para óbito, que é o que a gente está querendo, é diminuir a letalidade. Então, esse paciente com desconforto respiratório, sim. Procure o serviço de saúde, sim. E não espere complicar. Agora, o bom senso é fundamental nesse momento, porque eu estou pensando em mim, mas eu tenho que pensar no coletivo. Então, eu não vou, não, a doutora disse que é para eu ir só quando, mas eu vou logo, porque eu fico em pânico. Então, nessa hora, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, porque a gente está tendo um bombardeio de informações, e o que é pior, um bombardeio de informações falsas, que causam alarde, que causam pânico, e eu sei que para a população que não tem acesso a tanta informação, isso é complicado. Mas a gente precisa ter esse bom senso, sim, porque senão a gente vai ter o caos instalado e vai ser difícil reverter.